Aqui, entrada. Então, hoje nós vamos tratar, pessoal, sobre a habilidade antecipatória de ver coisas no seu gráfico. Tá? Habilidades antecipatórias. Como assim, David? Habilidades antecipatórias. Esse é um conceito, tá, que o Michael ele enfatiza em negociação, particularmente no contexto dos ensinamentos que eu já vi o Michael falar sobre. Ele se refere à habilidade de prever nitidamente os movimentos de mercado, tá? De prever nitidamente os movimentos de mercado e ações de preço antes mesmo que eles ocorram, em vez de simplesmente reagir a eles depois que eles acontecem, tá? O que é que acontece muito quando o trade está iniciando? Ele reage àquilo que o preço faz depois que ele acontece, tá? Ele reage àquilo que o preço faz depois que ele acontece. Agora não, nessa aula o Michael vai começar a mostrar que habilidades antecipatórias caem bem e fazem bem para o trade, tá? O desenvolvimento de habilidades antecipatórias, o que envolve isso, né? Envolve você treinar você mesmo para prever potências ou potenciais movimentos de preço com base no que vocês já aprenderam, tá? Com base no que vocês aprenderam, com base em padrões históricos, entre aspas, padrões em dados históricos de mercado. Essa é uma habilidade, pessoal, que todo trade, quando ele está passando da casa do iniciante para o intermediário, ele já começa a sentir aparecendo no seu repertório. É uma habilidade que ele já começa a sentir aparecendo dentro do seu repertório. Ele começa a ver coisas acontecendo e ele começa a pensar: agora o mercado vai começar a subir. Agora o mercado ele vai começar a cair. Agora o mercado ele vai começar a ficar um pouco lateral. Tá? Essa habilidade é crucial para que os traders permitem que eles se posicionem vantajosamente no mercado. Por quê? Porque às vezes, com o feeling, você consegue pegar um movimento antes dele se formar. Você começa a buscar a raiz do movimento. E tudo acontece a partir da antecipação do movimento, ou habilidade antecipatória, como o Michael chama, tá bom? Esse assunto, essa questão que o Michael trata sobre habilidades antecipatórias, como é que eu posso trazer em um contexto bem claro para vocês? Nada mais, nada menos do que vocês começarem a confiar naquilo que vocês aprenderam. É vocês começarem a confiar naquilo que vocês aprenderam. Como, por exemplo, o quê? Questões de blocos de ordem, questões de Fair Value Gap, questões de captura de liquidez, que são as três armas, ou 3 munições das 3 armas que a gente tem. A gente tem 4 armas, mas esses 3 são as 3 principais munições. Fair Value Gap, bloco de ordem e Liquidity Pool, ou piscina de liquidez. É a gente começar a confiar nisso, tá? Começar a confiar nisso. Quando a gente começa a confiar nisso, a gente começa a antecipar movimentos. Começa a participar de movimentos antecipatórios. Tá? Quando a gente começa a confiar nessa parada, a gente começa a desenvolver habilidades que a gente começa a ficar, caramba, peguei na raiz da operação, peguei quando ela estava começando a se formar, peguei quando ela estava começando ali, peguei. Eu sei que não é sempre que acontece, mas eu creio que uma hora ou outra isso já passou com vocês, já aconteceu com vocês. Estou aqui na frente do gráfico, daqui a pouco começa a se configurar uma operação e eu, de alto ali, comecei a enxergar aquela operação antes dela se formar e pelo feeling, pelo tato, eu peguei aquela operação. E por eu pegar aquela operação, eu comecei a ver o preço desenvolvendo e ser entregue de uma forma muito, muito nítida. Tá? Ser entregue de uma forma muito, muito nítida. Eu vou passar aqui alguns horários, vou passar aqui algumas questões para vocês, e vocês vão começar a fazer essas atividades. De tudo que vocês já aprenderam dentro da questão de vocês. Tá? Essas habilidades antecipatórias diz respeito muito ao setup do trade, ao sistema operacional do trade, tá? Diz muito respeito sobre o sistema operacional do trade. É simplesmente você fazer uma coisa todos os dias.
Não que seja engessado, que todo dia vai acontecer aquilo, mas você saber o que procurar naquele dia. E de tanto você saber o que procurar naquele dia, dadas as devidas considerações quanto à hora, tempo e macro, você vai lá e começa a se posicionar a favor, tá? A favor do mercado. Você começa a se posicionar a favor do mercado. De tanto você começar a estudar sobre isso, a falar sobre isso, a viver isso, tá? De tanto você começar a viver isso, você começa a desenvolver. Você começa a desenvolver, você precisa de um modelo, você precisa de um setup, você precisa de uma hora, você precisa de um momento, você precisa de um único instante. Você precisa. Todos nós precisamos de um único instante. Nós não precisamos ficar 24 horas. Nós precisamos de um único instante. E para isso nós precisamos treinar a nossa habilidade. Então, dentro disso, cai o quê? Cai a questão do meu tempo. Qual momento eu tenho tempo? Eu não quero estar 24 horas na frente do gráfico. Eu tenho que limitar uma janela horária. É a Q-Zone de Londres? É a Q-Zone de New York? É a Q-Zone de Londres Close? É a Q-Zone de New York PM? É a Q-Zone da Ásia? Qual é a sua Q-Zone? Tá? É uma pergunta inicial que a gente deve se responder. Qual é a sua Q-Zone? Ora, se você está no mercado financeiro para deixar a CLT, para deixar de trabalhar para os outros, por que você vai passar 24 horas do dia na frente de um gráfico? Tá? Por que você vai fazer isso? Você tem que delimitar ali um horário, você tem que delimitar ali como se um trabalho realmente fosse, e é hora de chegada, hora que você tem que passar ali na frente do gráfico. Pô, eu quero ficar na janela de New York PM. Eu não vou entrar antes. Eu vou fazer alguma coisa, mas não vou estar na frente do gráfico. Eu quero entrar na janela de Londres Close. Eu não vou entrar antes nem depois. Eu vou entrar na janela de Londres Close. Se apareceu a minha oportunidade, eu vou pegar. Se não apareceu, eu não vou pegar. Se eu tomei stop, é stop. Eu não vou querer para a parte da tarde para querer operar. Trade de vingança. É muito perigoso. Tá? É muito perigoso. Então, primeira questão, qual é o seu horário? Qual é o seu modelo? Modelo é basicamente modelo de preço. Um modelo de preço, se você pegar um modelo de preço, já diz muita coisa. Já diz muita coisa. Tá? Já diz muita coisa. Então, quando você começa a treinar aquilo ali, você começa a desenvolver aquilo. Quando você começa a desenvolver aquilo, vai chegar um momento que o seu olhar, ele vai conseguir identificar aquilo quando está surgindo na raiz do movimento. Quando está surgindo na raiz do movimento, o seu olhar já consegue identificar. E quando o seu olhar consegue identificar ele surgindo na raiz do movimento, você vai lá e, pega a operação rolando. Tá? Então, habilidades antecipatórias, usando três coisas. Tá? Usando três coisas, que basicamente é o que o Michael, ele peneira tudo que ele já passou, e agora ele passa basicamente quatro coisas. Mas dentro da quarta coisa é uma repetição de uma dessas três que eu vou passar para vocês aqui, que eu já falei em aulas anteriores, que é o quê? É o bloco de ordem. É o Fair Value Gap. E é as BSLs e SSLs. São os movimentos de blocos de ordens, são os movimentos de Fair Value Gaps e são os movimentos de captura de liquidez. Buy side liquid ou sell side liquid. Tá? São esses movimentos. A partir do momento que você se habitua com um desses três movimentos, você começa a desenvolver um padrão operacional. Um algoritmo para você. Você começa a desenvolver um algoritmo para você. Eu estou começando a falar, a desenvolver o seu próprio algoritmo, por quê? Porque quando a gente chegar em aulas mais à frente, vocês vão ver que, realmente, quando você começa a desenvolver movimentações algorítmicas que, às vezes, nem o próprio Michael viu, ninguém viu, só você consegue observar aquela parada ali, que aos seus olhos, sem você falar nada para ninguém, você tem uma habilidade antecipatória. Ah, eu gosto de operar assim, 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 porque o preço tende a fazer assim, 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 assim. Quando você vai começar a pesquisar mais a fundo, você começa a ver coisas surgindo, como, por exemplo, quando eu comecei a ver essa questão
do volume balance, que hoje eu sei que é volume balance porque o Michael fala, porque eu já ouvi o Michael falar, antes do Michael falar, de tanto eu ver essa parada, eu já sabia que o preço tendia a ser puxado para aquela área. Quer seja para você entrar ou quer seja para você sair. Quando eu comecei a assistir as aulas do ICT, que veio me despertando esse senso crítico, eu comecei a ver esse espaçamento, que ficava só as Wix, ficava só os pavis, ficava só as Wix, os pavis tocando ali, e não tinha ocupação do corpo. Aquilo me chamava a atenção. Só que eu não sabia que o Michael falava sobre isso. Só mais à frente foi que eu fui ver o Michael dando aula a respeito dos volume balance, e eu consegui entender o que era um volume balance. Como, por exemplo, também o consequent encroachment, que é a região de 50% de um bloco, a região de 50% de um fair value gap, a região de 50% de padrões operacionais que o Michael tem. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que, geralmente, na região de 50% de um bloco ali, era a região que o preço, se ele passasse da abertura, se aquele bloco fosse realmente um bloco válido, nos 50% dele ali, o preço iria parar. Tá? Então, quando você começa a ver isso, você começa a desenvolver. Quando você começa a desenvolver, você começa a pegar movimentos muito nítidos. Como, por exemplo, um movimento antecipatório que o Michael fala, puxando do order flow, puxando do patrocínio institucional, que foi as duas últimas aulas que a gente viu, o Michael passa a seguinte visão. Prestem atenção. Eu estou em um gráfico mensal, como vocês podem ver, um gráfico mensal aqui. Por eu estar nesse gráfico mensal, eu vou tratar as coisas como? Eu vou tratar as coisas como normalmente fosse. Se eu vou tratar as coisas como normalmente fosse um intraday. Por quê? Candle é candle. Eu já mostrei para vocês na parte da manhã. Tá? Que um candle é um candle. Open high, low close, open low, high close. Independente se é um ano, se é um mês, se é uma semana, se é um dia, se é uma hora, se é 15 minutos, os candles eles vão ter o mesmo comportamental, tá? Eles vão abrir, vão manipular, vão expandir, vão distribuir e vão fechar. Quando eles abrem, eles acumulam barra fechamento. Tá? Eles acumulam a ordem do fechamento do candle passado barra abertura do novo candle. Quando eles manipulam no contrário. Então, por isso que o primeiro movimento do candle é um movimento que o Michael chama movimento de Judas Swing, no que diz respeito ao Power of Three. Quando esse movimento de manipulação acontece, ele tende a acontecer agora o quê? Um movimento de expansão. Porque entre a manipulação e a distribuição tem que se acontecer um movimento expansivo. Quando esse movimento expansivo acontece, vai acontecer a distribuição e o candle ele vai fechar. Candle é candle. Quer seja mês, ano, dia, hora, semana, minutos ou segundos. Candle é candle. A essência do candle é a mesma, não muda. Não muda, tá? Essa configuração do candle, dos candles, ele não muda. Você consegue ter uma informação sobre isso. Quando eu sei disso, eu sei que um bloco de ordem no mensal, ele também funciona no semanal, ele também funciona no H1, ele também funciona em times menores. Tá? Eu sei que ele funciona em times menores. E por eu saber que ele funciona em times menores, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver habilidades antecipatórias com tudo isso aqui que eu venho pegando. Por quê? Se eu estou aqui nessa questão aqui, e eu sei que dessa vela aqui, ó, vou dar um zoom aqui para ficar legal para vocês. Deixa eu só ver se esses óculos aqui para vocês. Esses padrões também na hora que vocês conseguem ver. Então, eu vou deixar no meu código. Quando vocês observam isso daqui, eu tenho um movimento mensal. Um movimento mensal aqui. Quando vocês observam esse fair value gap aqui, ó, o que é que esse fair value gap diz para vocês? Esse fair value gap diz que há uma falta de ineficiência. Há uma falta de eficiência aqui. É um BIC. Buy side off balance, sell side ineficiência. Ou seja, temos ineficiência por parte dos vendedores. Então, o mercado ele vai ser trabalhado para
completar essa liquidez, essa lacuna de valor justo, e então começar o quê? A jogar para cima. Quando você tem esse fair value gap, o preço interagindo com ele aqui, você já começa a desenvolver habilidades. Eu sei que aqui tem um fair value gap, e o preço aqui tende a fazer o quê? Tende a parar e jogar para buscar liquidez no sentido contrário. Onde está o sentido contrário? Nessa máxima aqui. Então, aqui eu sei que eu tenho um possível movimento antecipatório de 2 a 3 meses, tá? Pelo fair value gap. O preço, ele foi, retraiu, ó, o preço, ele foi, retraiu, eu estou em um movimento altista. Retraiu, expandiu, bloco de ordem, com fair value gaps. Retraiu, expandiu, com fair value gap também. Com fair value gap também. Ou seja, bloco de ordem. Eu sei que esse bloco de ordem mensal aqui, com o fair value gap, ele tende a segurar o preço para os próximos meses. O que é que o preço vai lá e faz? Toca, expande. Toca e expande. Tá? Retraiu, fair value gap, é um bloco de ordem. É um bloco de ordem interessante para parar o preço. É um bloco de ordem interessante para parar o preço. Você vê que no primeiro mês ele toca e retrai. Segundo mês ele toca e retrai. Terceiro mês ele toca e retrai. Foi um bloco de ordem que conseguiu segurar o preço por 3 meses. 1, 2, 3. Tá? Só que quando ele faz essa retração, expande e o preço vem quebrar esse bloco de ordem aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a inversão da polaridade. Quando a inversão da polaridade ela acontece, que isso aqui é nada mais do que um break de um mês, quando a inversão da polaridade acontece, o que, que a gente tem? A gente tem um movimento para buscar patamares mais baixos. Ou seja, quando o preço fecha abaixo aqui, confirmando com o corpo em patamares mensais aqui, ó, que o preço vem interagir aqui, eu sei que eu tenho a probabilidade de que nos próximos meses o mercado seja jogado para baixo. Isso aqui eu estou desenvolvendo uma leitura de mensal. Quando eu estou desenvolvendo essa leitura de mensal, eu já tenho que entender que o meu prognóstico para o intraday semanal, para o intraday diário, ele tem que ser mais voltado para a venda. Eu vou olhar com bons olhos para a venda, eu não vou nem querer trabalhar na compra. Eu não vou querer nem trabalhar na compra, tá? Eu não vou querer nem trabalhar na compra. Quando o preço é jogado para baixo e retrai, fazendo essa retração desse fundo aqui, ó, eu sei que aconteceu o que aqui? Aconteceu um bloco de ordem. Porque ele veio aqui e foi jogado para baixo. Ah, David, mas não deixou o fair value gap. Tudo bem, mas como eu expliquei na aula pela parte da manhã, existem casos e casos. Nós temos 3 situações para ver um bloco de ordem. Nós temos um bloco de ordem puro, que é aquele bloco que não deixa o fair value gap e não deixa o swing high. É o bloco de ordem puro. O bloco de ordem pré-seco. Nós temos o bloco de ordem que confirma com o fair value gap, nós temos o bloco de ordem que confirma com o swing low, swing high, trazendo liquidez para aquele bloco, certo? Então, quando o preço ele retrai aqui, e quebra, eu sei que esse range aqui pode ser um range que vai segurar o preço em quê? Em patamares mais baixos. Ou seja, quando ele fecha aqui, ó, eu sei que para esse mês aqui eu posso estar procurando uma venda. Eu sei que para esse mês aqui eu posso estar procurando uma venda. Eu sei que quando o preço voltar a tocar aqui, eu posso procurar uma venda. Quando ele volta aqui, ó, já no fechamento desse mês, barra abertura desse, ele sobe e faz o quê? Ó? Cai. Sobe, cai. Tá? Eu sei que esse bloco aqui do mensal, ele vai segurar o preço em patamares mensais. Tá? Order flow. Eu venho de um time maior e vou caindo a times menores. Patrocínio institucional. Diz muito respeito sobre a captura de liquidez. Diz muito respeito sobre a captura de liquidez. Como, por exemplo, aqui, ó, swing low, o preço não quis romper esse swing low, aqui já é caracterizado o quê? Uma captura de liquidez. Uma captura de liquidez. Quando vocês veem isso aqui, ó, não digo o pavio, eu digo os corpos, porque os corpos onde é que as instituições estão. Ó, quando vocês veem isso daqui, são 2 PNLs alinhados. Liquidez pura
barra um swing low aqui, que é o quê? É um terceiro mês, mais ou menos alinhado. Quando o preço começa a interagir, a brincar aqui nessa região, a vir, fechar dentro, vir, fechar dentro, que está na cara aqui que é uma turtle soup querendo surgir. É uma turtle soup querendo surgir. É captura de liquidez. É uma capturazinha de liquidez. Aí começa o daily bias. Tá? São diversas maneiras de vocês desenvolverem habilidades antecipatórias. Tá? São diversas maneiras. Eu estou mostrando aqui o bloco, estou mostrando aqui basicamente a captura de liquidez, aqui o Fair Value Gap, tá? Aqui também o Fair Value Gap, em nível mensal. Em nível mensal. Tá? Em nível mensal. Quando o preço ele captura essa liquidez aqui, começa a fechar dentro desse range, vocês percebem que esse candle aqui, ó, obteve esse outro candle dentro dele, que diz respeito ao corpo. Esse próximo candle aqui, pela lógica do daily bias, que o Michael já nos ensinou, é o quê? É que eles sejam open, lower, high, close, para atacar a liquidez acima desse mês aqui. Ou seja, esse mês aqui eu vou ver com carinho e com apreço. Se o preço abrir e cair, vai ficar muito bacana para mim. Vai ficar muito bacana para mim. Tá? Vai ficar muito bacana para mim. Então o preço começa a subir. O preço começa a subir fechando acima de quê? De velas vermelhas. Eu sei que essa região aqui é uma região que pode estar segurando o preço em uma possível volta depois dela ser fechada. A gente está falando em nível mensal, tá? Levando em consideração só o candle do nível mensal. O preço ele não volta. Mas aqui eu tenho um outro movimento vermelho, ó. Tem um outro movimento vermelho. Depois esse candle vai, expande, fechando acima desse. Eu sei que essa retração aqui, quando ela expande, quebrando essa máxima, ela se torna um bloco. Ó. Eu sei que esse nível de preço aqui, eu posso estar vendo com bons olhos se o mercado ele vem trabalhar nele. Para quê? Para compra. Então, naquele mês, dentro desse patamar e dentro dessa visão, eu posso estar trabalhando o quê? Compra. Eu posso estar trabalhando compra. E se vocês prestarem atenção, estou falando nem confirmar com o Fair Value Gap, nem com swing high, swing low, não, só o bloco de ordem puro, Se vocês prestam atenção, a primeira vez que ele fecha acima de uma máxima de bloco é aqui, ó. Depois dessa queda. Depois dessa queda é aqui. Ó. Aqui ele fecha abaixo de um candle altista. Aqui ele fecha acima de um candle altista. Quando ele fecha abaixo desse candle altista aqui, onde é que eu posso estar vendo liquidez? Primeira questão são os swings, como eu já mostrei para vocês, que são um pouco mais avançados. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pô, David, mas eu ainda não manjo muito sobre swings. Começa a visar a saída em outros blocos de ordens. Começa a já ancorar a tua saída e fazer a execução de lucros em outros blocos de ordens. Tá? Começa já a fazer essa saída em outros blocos de ordens. Por quê? Tudo que sobe, desce. E tudo que desce, sobe. Tá? Se ele subiu, ele tende a descer. E para ele descer, ele tem que vir mitigar. Essas quedas aqui, ó, são tudo regiões de mitigação para ele. Enquanto ele está subindo, ele retrai, são regiões de mitigação para possíveis patamares aqui. Do mesmo jeito, quando ele começa a fechar acima de uma vela vermelha, ó, vocês reparam que o mercado ele paga muito bizu. Só pela questão do bloco de ordem pé seco, tá? Só pela questão do bloco de ordem pé seco. Ó, repara que o mercado ele abriu aqui em queda, então o mercado começou a fechar acima desse candle vermelho aqui, ó. Ó, depois que ele fechou acima desse candle vermelho, ó, depois que ele fechou acima desse candle vermelho aqui, olha o que o mercado faz. Olha o que o mercado faz. Movimentos antecipatórios. Ele começa a buscar patamares mais altos. Depois que ele fecha abaixo desse candle amarelo, que é um candle altista, aqui, olha o que ele faz no próximo mês. Joga o preço para baixo. Depois que ele fecha acima de um candle altista, de um candle baixista, que é aqui, ó, olha como o preço ele vai invertendo o fluxo nessa jogada dos blocos de ordem. Caiu, fechou acima desse range vermelho, subiu. Caiu, fechou abaixo desse range de alta, caiu. Fechou acima desse range altista aqui, ó, desse range baixista. O que é que o mercado ele faz?
Ó, o que é que o mercado ele faz? Ele sobe. O mercado ele não fecha abaixo. Ó. Aqui pelo bloco de ordem eu não ficaria bem. Mas pelo dele bias, candle interno, eu sei que esse próximo mês aqui, ele tende a abrir, subir capturando liquidez, porque o primeiro movimento do candle mensal é um movimento falso, e então ele vai buscar patamares mais baixos. É o que ele faz. Então o preço vem no próximo mês e fecha acima desse patamar mensal. Ou seja, essa região aqui é uma região de bloco. Se é uma inversão de fluxo, ele não fecha abaixo desse candle aqui, ele não inverteu o fluxo. Tá? Ele não inverteu o fluxo. Ele capturou a liquidez, interagiu com o fair value gap e continua seu order flow. Tá? Ele captura a liquidez e continua seu order flow. Ó, então tal que o preço depois vem aqui, ó, toca milimetricamente nesse mês aqui, nessa região de bloco e faz o quê? Joga o preço mais para cima. Joga o preço mais para cima. Mas quando é que ele começa a cair, David? Quando ele fecha com expressividade o quê? No sentido contrário. Olha aqui. Ele fecha com expressividade aqui, fecha com expressividade aqui. Não fecha aqui, não fecha aqui, não fecha aqui, não fecha aqui. Ele fecha onde? Fecha aqui. Quando ele fecha aqui com essa expressividade bacana aqui, o que é que o mercado faz depois disso? Joga o preço para baixo. Quando é que ele vai começar a jogar o preço para cima, David? Quando ele começou a fechar acima de candles vermelhos, porque o movimento está baixista. Quando é que eu vou inverter o fluxo? Quando o mercado fechar acima de candles vermelhos. Tá? Só para vocês terem uma noção. Ele vai inverter o fluxo quando ele fechar acima de candles vermelhos. Quando é que ele fechou acima de candles vermelhos? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui. O que ele faz nos próximos meses? Joga o preço lá para cima. Se vocês prestarem atenção, ó, eu não tenho um fechamento aqui, ó, muito bacana. Olha o fechamento desse aqui para o fechamento desses candles aqui. Você vê que ele está apenas fazendo um movimento o quê? Corretivo, para pegar impulso e chegar a patamares mais altos. Você vê que ele está fazendo um movimento corretivo para pegar impulso e chegar a patamares mais altos. Tudo bem. Aqui ele fechou um candle interno, esse mês aqui eu veria com bons olhos para quê? Para baixo, tá? Para baixo. Aqui, ó, nesse mês aqui. Quando esse mês fecha abaixo da mínima desse candle, eu posso estar vendo ele como um bloco de ordem. Pode estar vendo ele como um bloco de ordem. Então, tal que esse mês aqui, o que foi que aconteceu? Esse mês aqui, o que foi que aconteceu? Por isso abriu, tocou nesse range de bloco de ordem, e foi um mês extremamente vendedor. Tá? Muito bom. Só que depois ele faz o quê? No próximo mês. Vai lá e fecha acima desse candle vermelho. Ou seja, inverteu o fluxo. Eu sei que se o preço ele chegar aqui, eu posso estar em patamares de compra. Posso, sim. Mas eu sei que se ele chegar aqui, também eu posso, porque aqui são um bloco de ordem, quando a gente junta o tempo de 3 meses. Quando a gente está em um único tempo de um mês, eu sei que aqui eu tenho 3 níveis de blocos de ordem, pessoal. No nível 1 eu posso já estar comprando, no nível 2 também eu posso estar comprando, e se ele chegar no nível 3 também posso estar comprando, porque os 3 são blocos de ordem. Não é esse aqui que é extremo, que ele é o único bloco de ordem. Não, são os 3 em cada nível. É um bloco de ordem, ou os 3 juntos são um bloco de ordem, tá? Então o mercado vai lá, ó, joga para patamares mais altos. Vocês vão ver que nem sempre, só pela questão de fechar abaixo, fechar acima, vai dar bom, porque esse mês aqui ele fechou abaixo, o preço vem rasgando tudo e dá stop. Faz parte, normal, acontece. Só que quando o preço ele fecha acima, ele deixa essa região aqui, ó, de bloco. O que é que os próximos meses eles fazem? Eles interagem nessa região e fazem o quê? Seguram o preço e jogam o preço para onde? Para patamares mais altos. Tá? Primeira questão, vocês visando o bloco de ordem no nível semanal, no nível mensal. Tá? Primeira questão, vocês vendo o nível de blocos de ordem, fair value gaps, meio que captura de liquidez, tá? Em um nível mensal. Nível semanal. Claro que vocês vão conseguir identificar e encontrar muito mais coisas.
12, vamos lá, pegar aqui uma visão. Eu vou botar um wiki aqui. Um mix. Ó, eu sei que aqui é um bloco, ó, bem nesse nível aqui. OB. Contexto mensal formado na minha mente. Texto mensal formado na minha mente. Eu sei que eu tenho um OB aqui. Eu sei que eu tenho um OB aqui. Eu sei que o mercado ele expandiu quebrando esse OB. Eu sei que essa retração aqui, quando ele expande, ela fica assim, um bloco. Se eu cair para uma semana, eu vou ver com bons olhos o quê? Essa região aqui, ó. Essa região aqui. Para quê? Para me posicionar comprado. Para me posicionar comprado. Porém, entretanto, todavia, demorou 4 semanas aqui, demorou um mês para ele voltar. Eu vou ficar sem operar? Não. Olha quando o preço ele fecha abaixo desse candle aqui, em nível semanal. Aqui, ó. Na próxima semana, já na abertura, ele vem, abre, toca nesses níveis e joga o preço para onde? Para baixo. 2 semanas seguidas. Tá? 2 semanas seguidas. Ele quer. Essa terceira aqui ainda foi um open, open lower bom, um open lower bom de queda. Depois subiu e fechou. Tá? Subiu e fechou. Aqui é a questão que o Lania falou. O mercado ele veio, deixou um candle aqui. Como é que eu vou considerar esse candle aqui, um candle, como sendo um order block, já que eu quero ver um candle vermelho? Quando a gente pega essa questão desse candle aqui, cai muito nas diversificações dos blocos. Aqui eu tenho um rejection. Tá? Aqui eu tenho um rejection block no semanal. Aqui eu tenho um bloco de ordem sendo tocado aqui. A região de 50% desse bloco de ordem, mais atrás, sendo defendido, que é o consequent encroachment, tá? O preço vai e respeita o consequent encroachment. Então, eu posso estar trabalhando vendido nesse mês aqui, a partir do fechamento desse candle semanal aqui, ó. Desse candle semanal aqui, eu posso já estar trabalhando vendido. Pô, David, bacana, interessante. Só que uma semana é um time muito alto para mim. Como eu já falei para vocês, o diário ele oferece o melhor dos dois mundos, tá? O diário ele oferece o melhor dos dois mundos. Eu sei que eu tenho em um contexto altista, onde o mercado construiu uma retração para a formação de bloco de ordem, começou a expandir. Eu vim para o semanal e consegui identificar isso. Mas quando eu caí no diário, olha como fica tudo muito mais claro, pessoal. O diário aqui, ó. Olha como eu tenho um bloco de ordem aqui. Bloco de ordem pé seco, tá? Bloco de ordem pé seco. Só o candle contrário. Pô, David, mas eu tenho que esperar uma quebra de MSS para... Não, não tem. Não tem que esperar uma quebra de MSS para validar isso aqui como sendo um bloco de ordem. O mercado inverteu o fluxo, fechou abaixo. Ele é um bloco de ordem. Ele é um bloco de ordem. Se ele é um bloco de ordem bom e válido, mais informações vão chegar, que são os fair value gaps, swings highs, swings lows, o nível que ele está, mas só pelo fato dele fechar aqui, inverter a polaridade, ele é um bloco de ordem. Tá? Ele é um bloco de ordem e eu posso estar levando em consideração ele como um range bacana para estar procurando operações vendedoras. E vocês veem que 3 dias seguidos ele toca nesse range e joga o preço para baixo. Joga o preço para baixo. Mesma coisa é quando aqui, ó, tá vendo esse candle aqui? Quando ele é fechado abaixo, ele é um bloco de ordem. Tá vendo esse candle aqui? Quando ele é fechado abaixo, ele é um bloco de ordem. Tá vendo esse candle aqui? Quando ele é fechado abaixo, ele é um bloco de ordem. Tá vendo esse candle aqui, ó? Ele é um bloco de ordem também. Tá vendo esse candle aqui? Ele é um bloco de ordem. Ó, ele é bloco de ordem. Todo esse candle aqui, eles são blocos de ordens quando as mínimas deles são violadas e são fechadas abaixo. Esses 3 aqui, ó, eles são violados nesse candle. Beleza, esses 3 níveis aqui inicialmente são níveis bacanas. Esses próximos 2 níveis são violados nesse candle aqui. Olha como o preço ele volta para a proximidade de onde? Daqui, ó. Chega pertinho, pertinho, faltando 190 tickets. Ele chega e rejeita. Olha o Fair Value Gap. Inverteu a polaridade aqui dele.
inverso ao Fair Value Gap. Se ele era um gap altista, tendia a parar o preço para compra, ele inverte. O que é que isso aqui está falando para a gente? Se ele inverteu a polaridade, agora eu vou procurar vender nessa região. Tá? Eu vou procurar vender nessa região. Vou procurar vender nessa região. Ao mesmo tempo que ele chega nesse inverso Fair Value Gap, ele chega próximo dessa região de mínima de bloco de ordem. Depois ele fecha validando esses dois últimos níveis aqui. O preço volta, toca no Fair Value Gap, mas não ultrapassa o quê? A máxima do bloco de ordem. Não ultrapassa a máxima do bloco de ordem aqui, ó. Ele toca no Fair Value Gap, mas a máxima que é aqui, ó, do bloco de ordem, que é aqui, esse aqui, ó, o preço ele não ultrapassa, tá? Ele não ultrapassa. São movimentos antecipatórios que você consegue antecipar. Isso aqui é o Daily Bias. Pela leitura do diário, você já consegue ter mais ou menos ali uma limpeza do que vai acontecer. Quando o refinamento vai acontecendo, você consegue ter uma limpeza do que vai acontecendo. Como, por exemplo, retraiu, expandiu. Toda essa zona aqui é uma zona de quê? De bloco. De diário. Eu sei que o mercado, ele tende a parar onde? Nesse range. Nesse range. O que é que o mercado ele vem fazer? Essa retração dele aqui, ó, pode ser uma retração para quê? Para parar o preço aqui, jogar mais para baixo. O que é que acontece? Bloco de ordem, dadas as devidas considerações, a inversão do fluxo acontecendo. Quando ele toca nesse bloco de ordem, só lembrando que vocês não vão vender nem comprar porque está naquele bloco. Eu expliquei isso na aula da manhã, tá? Eu expliquei isso na aula da manhã. Vocês não vão vender nem comprar porque ele está tocando no bloco de ordem. Você vai esperar o gatilho. Em esperando o gatilho, você vai fazer o quê? Você vai entrar a favor. Tá? Quando o gatilho aparece. Ele toca, inverteu o fluxo aqui em um intraday, jogou o preço para baixo, foi. Tocou no bloco de ordem maior. Inverteu a polaridade dele quando? Aqui, ó. Deixa eu escolher isso aqui. Aqui, 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 para ficar mais fácil para vocês. E aqui. Já mostrei para vocês que aqui era um bloco. Depois que ele toca no bloco de ordem do mensal, olha o que, é que o diário faz. O diário confirma esse bloco de ordem aqui, ó, nessa vela do dia 8 de agosto. A vela do dia 9 de agosto vem tocar na máxima do bloco de ordem confirmada e já começa a jogar o preço para onde? Para patamares mais altos. Para patamares mais altos. Quando é que o preço vai começar a ser jogado para cima, David? Ó, ele volta a interagir nesse bloco de ordem. Volta mais ou menos proximidades desse Fair Value Gap. Volta para dentro desse outro bloquinho de ordem aqui. Aí eu vou vender porque está tocando no bloco de ordem? Não. Eu espero a inversão do fluxo. Como assim, David? Inversão do fluxo. Quando ele fecha abaixo de uma mínima de um candle. Quando ele vai fechar abaixo de uma mínima de um candle, David? Ele fecha abaixo da mínima do candle branco aqui. Bem aqui, ó. Dia 22 de agosto ele fecha abaixo da mínima. Dia 23 de agosto ele volta para interagir. Dia 26 já começa a entregar o preço para patamares mais o quê? Mais baixos. Quando é que ele inverte o fluxo, David? Ele fecha acima de um candle baixista. Olha aqui. Onde é que ele vem milimétrico aqui, pessoal? Candle vermelho, fechou acima, voltou para interagir no bloco. Eu vou comprar porque ele está tocando aqui no bloco apenas? Não. Pelo menos nesse nível vermelho aqui, ou pelo menos quando ele atingir o quê? O fechamento acima dessa máxima aqui, ó. É onde entra a questão que o Lanier muito bem pontuou pela parte da manhã, tá? Pode ser, David, que um candle de alta torne-se um order block de alta? Possa ser. Possa ser. Aqui, nível diário. Quando ele fecha acima dessa máxima aqui, ó, ele já está cantando que esse nível aqui inverteu a polaridade. Por quê? Desde aqui de cima, ele está só capturando o quê? As mínimas dos candles, pessoal. Ele está só capturando as mínimas dos candles. Você vê que desde o dia 21 de agosto, ele não veio fechar acima das máximas. Ele captura em forma de turtle soup, mas não fecha efetivamente acima da máxima do candle. Ele captura e cai, captura e cai, captura e cai, captura e cai, captura e cai. Quando chega dia 10 de setembro, ele fecha acima. Opa, alguma coisa de errado não está certa. Se eu estou desde o dia
22 de agosto, só fechando abaixo de máxima, ou capturando, fechando abaixo de mínima, ou capturando a máxima e ficando dentro do candle, agora, de repente, dia 10 de setembro, o candle fecha acima da máxima do candle anterior, região de bloco. Só que essa região de bloco você não vai levar só em consideração o candle branco, candle aqui de alta. Você vai levar em consideração a mínima aqui, ó, todo range tecnicamente falando. Quando o preço volta para interagir nesse candle aqui, ele é um candle validado para fazer compras, tá? Para fazer compras. Ele tocou no bloco de ordem maior. Eu vou comprar porque ele tocou aqui e vou colocar um stop fixo. Vou colocar, sei lá, um stop de, sei lá, 600 ticks. Não vou, porque eu vou tomar stop. Eu vou esperar ele me dar o sinal. Qual é o sinal? Ele inverter a polaridade. Opa, inverter a polaridade. Então eu tenho meu stop técnico agora. Meu stop técnico. Minha saída técnica. Sei lá, nesse próximo bloco aqui. Nesse próximo range de liquidez aqui acima. Movimentos antecipatórios. Tá, pessoal? Movimentos antecipatórios. A gente veio de uma aula sobre order flow. A gente veio de uma aula sobre patrocínio institucional. Agora o Michael vem dar aula sobre movimentos antecipatórios. Movimentos antecipatórios. O que é que vocês começam a ver aqui? Ó, em nível diário. Retrai, expande fechando acima da retração. Aqui. O que é que esse range aqui fica assim? Vamos levar só em consideração os corpos aqui. Caçando um bloco. Tá? Caçando um bloco. Retrai depois de ter expandido e expande. O que é que esse nível aqui fica sendo? O que é que esse nível aqui fica sendo? Um bloco. Retrai, chega aqui, não fecha acima dessa máxima ainda, mas fecha acima da máxima desse dia aqui. Ó. Quem é que sustenta o preço depois? Esse bloquinho aqui. Claro que não vai ser somente ele, que ele fechou aqui, então nos próximos dias eu começo a observar. Vai ser todo esse nível aqui, ó, que eu vou levar em consideração como sendo meu bloco de ordem depois do fechamento, aqui. Depois do fechamento aqui, ó. Eu vou levar todo esse range aqui como sendo meu bloco. Nos próximos dias, ó, consequente próximo, fechamento, fechamento, então vai embora. Então vai embora. Tá? Vai embora. Olha aqui, ó. Fechou acima aqui. Olha o próximo dia, onde é que ele para? E faz o quê? Vai embora. Ah, David, aqui eu não tive. Teve embasamento, sim. Olha aqui o bloco de ordem. Esse bloco aqui, ó. O preço fecha acima, validando isso aqui como bloco de ordem. Próxima vela ele interage e vai para onde? Vai para cima. Aqui ele não volta, e aqui a gente está na máxima histórica e o preço está indo embora. Tá? Indo embora. Mensal, semanal, diário. 4 horas. Não é muito diferente. Não é muito diferente. Vamos pegar aqui a abertura da semana, dia 1º. Ainda que foi uma semana só para o Fair Valley Gap. Uma entrada aqui. Você levaria em consideração algumas outras questões. Eu não queria falar ainda sobre, mas vamos falar. Porque não deu tanta questão aqui para entrar. Deu aqui tanta questão para entrar. É bem técnico isso aqui, preste atenção, tá? Seria isso aqui, ó. Tá vendo esses pavis aqui? Esses pavios aqui, ó. Aqui tem um pavio. Aqui eu tenho outro pavio. Tá? 2 pavios. Esse range de pavio aqui, ó, foi o range de retração que aconteceu entre esse movimento. Esse range de pavio aqui foi o range de retração que aconteceu dentro desse movimento. Quando o preço sobe fechando isso aqui fica sendo uma região de bloco. Não no H4, em times menores, só que é movimento antecipatório.
que eu já consigo fazer. Tá? Que eu já consigo fazer. Eu já consigo fazer esse movimento antecipatório. Olha onde é que o preço volta. Nitidamente nesses pavis aqui. Aqui tem um range de retração. Ó. Mas vocês já reparam que depois do preço fechar acima, o mercado ele não vem. Não volta. Depois que ele fecha aqui, ó, o mercado ele não volta. Tá? Ele não volta. Só que eu tenho outras questões aqui, David. Só que aqui é só questão de intraday, pessoal. Eu estou no H4, eu estou fazendo uma leitura simplificada de times menores para a gente não cair. É técnico. É você ler o que o preço está contando, são os pavis. Tá? Como, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um movimento de retração. Quando o preço expande, aqui eu tenho toda uma questão de quê? De bloco de ordem altista validado. Que o preço pode estar voltando para segurar. Ele volta aqui, segura e vai embora. Segura e vai embora. Pô, David, mas tocou no bloco aqui. Tu vai começar a comprar quando ele tocou no bloco? Não vai. Olha lá o stop. Tá? Olha lá o stop. Quando? Quando ele inverter a polaridade. Ele inverte a polaridade aonde? Aqui, ó. Quando ele fecha acima da máxima do candle. Aqui, ó. Acima da máxima do candle. Acima da máxima do candle aqui. Então, quer dizer que essa vela branca aqui, ela fica sendo um bloco de ordem de alta, David? Fica sendo um bloco de ordem de alta, sim. O que é que o próximo candle de 4 horas faz? Toca nele e vai embora. Esses pavis aqui, pessoal, ó, bloco de ordem. Esses pavis aqui, pessoal, ó, bloco de ordem. Ó, quem para nesses pavis aqui? Olha lá, quem para? E vai embora. Esses pavis aqui, ó, blocos de ordem. Pavis, voltou, entrada. Pavis, voltou, entrada. Aqui não volta. Aqui volta. Pavis. Voltou, entrada. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Fair Value Gap. Ó, Fair Value Gap. Pô, David, mas não tem nenhum movimento aqui. Tudo bem, não tem nenhum movimento aqui. Mas tem pavis aqui, ó. Bloco de ordem. Isso é um bloco de ordem. Ó. Isso aqui é um bloco de ordem. O preço vinha subindo, fez um movimento de retração nesse candle, então ele sobe expandindo, fechando acima desses dois movimentos de retrações, deixando Fair Value Gap, região de bloco, para quê? Para o preço parar. Onde é que o preço para? Consequente encroachment, 50% dessa região. E faz o quê? Vai embora. Vai embora. H4, vamos para H1. Vamos para H1. Mesma coisa. O preço está caindo no H1, tocou no bloco. Eu vou comprar porque ele tocou no bloco, colocar meu stop nos 50%. Não vai, pessoal. Você compra quando? Quando ele inverter a polaridade, fechar acima de uma máxima de um candle. Fechou acima da máxima do candle, voltou, agora eu compro. Coloco meu stop lá nos 50%. Minha saída técnica onde? Aqui, em cima dessa máxima. Porque eu não sei se ele vai capturar aqui e vai devolver de uma vez. Em região de topo histórico, você trabalha dentro do range. Se vier a mais, aqui é condição de stop. Condição de stop. Reparem que eu só estou mostrando blocos de ordem. Mesma coisa aqui, ó. H1. Fechou abaixo da mínima desse candle. Ó. Fechou a mínima da mínima desse candle aqui, ó. Voltou nele? Não voltou. Fechou abaixo da mínima desse candle aqui, ó. Voltou nele? Voltou. Jogou o preço para onde? Para baixo. Inverteu a polaridade, começou a fechar acima dessa máxima aqui. Esse candle aqui, pessoal, já é um bloco de ordem para se comprar aonde? Nas próximas horas. Vou comprar eles nas próximas horas? Não sei. Estou no H1. Será que o intraday fica bacana para eu comprar ele? 1 minuto? Olha lá. Estou no H1. Aqui. Ele confirma aqui. Próximos minutos está aqui, ó. Ele voltando para interagir no bloco. Tá? Ele inverte o fluxo para eu poder fazer essa compra no 1 minuto. Depois ele confirma aqui e volta para interagir aqui. Depois que ele volta para interagir aqui, eu vou comprar quando? Quando ele inverter o fluxo. Quando é que ele inverte o fluxo?
Quando ele confirma um bloco de ordem mais ou menos aqui, já é visão. E quando ele inverte a polaridade de retração aqui, mais ou menos, deixando como um break block fosse aqui, quando ele fecha aqui, ó, nesse range aqui, então eu começo a ver como um bloco de ordem. Eu começo a ver como um bloco de ordem agora no intraday, visando surfar o order flow de um time maior. Se vocês prestarem atenção, olha os níveis dos candles vermelhos, tá? Como eles são extremamente reacionários. Ó, movimentos antecipatórios. Fechou acima dessa, volta nesse próximo candle de 1 minuto, toca nele e já espanca para cima. Fecha acima desse candle aqui, ó. Nesse candle aqui. Nesse próximo ele volta, já começa a sentir. No próximo ele interage. No próximo aqui, ó, ele interage. E faz o quê? Espanca para cima. Aqui é o mesmo nível. Olha aqui, ó. Fecha acima desse nível aqui, aqui, validando ele. Não é um nível em patamar barato. Não é um nível ainda em patamar barato. Esse nível de bloco aqui, ele ainda está em patamar caro. Você vai optar por quais? Por esses níveis de bloco em patamar barato. Esse nível de bloco aqui, você pode levar ele em consideração quando o preço demonstrar uma carência para jogar o preço mais alto. Então, você vai ter um nível de patamar um pouco mais barato, na inversão do fluxo para alta, a partir daqui, ó. Ó, repara que ele quebra aqui para alta, ele não deixa o fair value gap, tá? Ele interage nele aqui, tal, deixa o fair value gap, tal. Mas olha depois que ele interage no segundo nível lá abaixo, ele deixa 2 fair value gaps e um volume balance. Voltando acima desse nível aqui, ó, de uma forma mais líquida, tá? Na próximas velas, na vela de 9 e 24, ele interage nessa vela e faz o quê, ó? Espanca o preço para cima. Espanca o preço para cima. Pô, David, como é que você consegue aprovar contas de mesa proprietárias tão rápido? Não comparem o livro de vocês com o meu livro. Tá? Não comparem. Vão construindo a história de vocês, mas eu vou explicar aqui mais ou menos. Eu sou scalper. Eu pego movimentos muito rápidos. Em um dia eu consigo identificar inúmeras probabilidades de operações. Por quê? Os meus movimentos antecipatórios, eles são muito afiados e aguçados nisso que eu estou passando para vocês. São muito afiados e muito aguçados nisso. Grande maioria das vezes, eu pego o order flow pelo movimento de antecipação, de probabilidades antecipatórias, como o Michael fala. Eu pego o order flow em probabilidades antecipatórias e vou embora. Primeira questão, eu entro com um contrato. Quando eu vejo que aquele order flow está certo, eu começo a pesar a mão. Um contrato, opa, bacana, está fluindo, ok, consegui encaixar a leitura, consegui identificar que isso aqui é realmente uma inversão de fluxo, consegui identificar que ele interagiu em um patamar maior, tudo bem. Nas minhas próximas reentradas, eu já vou entrar com mais um pouco de contrato aqui a favor do fluxo. E vou entrando. Às vezes eu consigo bater 12 contratos, às vezes eu consigo bater 10 contratos, às vezes eu consigo bater 5 contratos e vou surfando no decorrer do movimento, tá? Vou surfando no decorrer do movimento. Fora do que eu já ensinei para vocês sobre o one short e one kill, fora do que eu já ensinei para vocês sobre leituras de candles, que se eu for encaixar aqui, é algo surreal. Como, por exemplo, eu estou desde o começo do ano falando sobre isso para meus alunos particulares, não só o Masterclass, mas outros alunos particulares que eu tenho. Eu estou desde o começo do ano que eu comecei a transmitir conhecimento, basicamente, desde o final do ano passado, comecei a me expor em público, desde o final do ano passado, / início desse ano. Eu estou desde o começo do ano falando sobre isso. Ó, prestem atenção sobre a formação do candle. A formação do candle, ela acontece assim. Eu estou desde abril com o Masterclass, desde janeiro com alunos particulares e outras questões. Se vocês prestarem atenção desde do dia 2 de dezembro, aqui, 6 da manhã, vamos pegar só alguns exemplos aqui, tá? 6 da manhã aqui. Só isso aqui é uma infinidade de possibilidades que eu posso estar utilizando. Só isso aqui. Só isso aqui. Uma infinidade de possibilidades que eu posso estar utilizando. Tá? Só isso aqui. Mas que não deixa de ser o quê? Abriu, caiu. Subiu, manipulou a primeira liquidez aqui.
começou a fechar abaixo de velas aqui. Voltou. Ó, aqui, abriu, caiu. Não captura liquidez aqui. Subiu, captura um swing high, captura 2 swing highs, volta para interagir mais ou menos nesse nível de fair value gap. Eu sei que os níveis de fair value gap é onde são formados o quê? Os swings highs. Se eu sei que nesse nível de fair value gap é onde são formados os swing highs, poxa, eu vou esperar o quê? A inversão de fluxo no 1 minuto. Aqui eu vou comprar, olha quando é que ele toca no fair value gap. Ele toca no fair value gap já aqui. Tudo bem, foi o primeiro toque e já reagiu. Mas se ele não reagisse, e aí? Você tomaria um stop. Mas olha a partir do momento que o preço ele fecha abaixo desse candle aqui. E desse outro candle aqui. Olha a partir desse momento aqui. Quando o preço volta, toca nesses pavis aqui. Aqui. E faz o quê? Joga o preço lá para baixo. Num total de quanto? Deixa eu conectar uma conta aqui. Só para a gente poder fazer isso aqui. Só para a gente poder fazer isso aqui. Venda, limite. Depois que ele confirma toda a nossa exigência, aqui, ó. Se eu quiser vender já nesse bloquinho aqui, colocar meu stop loss acima dessa região aqui, ou tecnicamente falando, acima desse fair value gap, que seria o ideal, e buscar níveis de liquidez mais abaixo, sei lá, aqui, por exemplo, ou quando o preço começasse a inverter o fluxo, ou aqui, ó, que está um nível de fundo duplo, olha como o preço ele vai marotamente. O preço ele vai marotamente. Nessa entradazinha aqui, bem rápida, na abertura da noite. Bem rápida, o preço já começa a me cantar. Só que o preço ele fala, pessoal, ele grita. Aí vamos lá, 10 contratos. 10 contratozinhos. 85 de stop, 260 de take. 260 de take. Com 10 contratos. Com 2 contratos, que basicamente a gente consegue ver quantos pontos ele andou. 52 pontos, ó, aqui, ó. 52 dólares. 200 e alguma coisa reais. Trazendo para o brasileiro. Bem aqui. Olha quando ele inverteu esse fluxo aqui, ele começou a cair. Ele capturou liquidez. Opa! Capturou liquidez. Ele vai começar a inverter o fluxo quando? Fechou acima da máxima de um candle. Opa, fechou acima da máxima desse candle aqui. Cara, não é com bons olhos que um scalper vai ver isso aqui. Um scalper vai ver isso aqui com péssimos olhos para venda. Ele vai ver uma oportunidade de fazer o quê? Tudo bem, se ele não fechou sua operação ainda, ele está por aqui, com 34 tickets, ele vai inverter a mão. Ele vai inverter a mão, porque ele sabe que está vindo o quê? Está vindo um order flow altista nos segundos, a partir da leitura 2 minutos. Ele sabe que está vindo um order flow altista. Ele sabe que está vindo um order flow altista. O preço vai, captura a liquidez aqui, ó, captura a liquidez aqui e começa a fazer o quê, pessoal? Fechar abaixo de mínimas, de candles. Ele já começa a fechar abaixo aqui, dando meio que um início. Stop, porque nada é 100%. Stop, porque nada é 100%. Mas depois ele volta a fechar novamente. Isso aqui é péssimo olhos para quem está comprado aqui, ó. Lembrando, eu estou fazendo leitura de 1 minuto. 1 minuto, eu sou scalper. Eu posso comprar aqui, vender ali, comprar aqui. Como, por exemplo, eu posso comprar aqui, levar até aqui, ó, até essa inversão de fluxo, 40 dólares. Mais 30 e pouco daqui, 90 e pouco dólares. É muito rápido. É muito rápido. Scalper. Do mesmo jeito, quando ele inverte aqui e volta aqui, eu posso inverter a mão. Daqui, vi para esse ponto aqui de liquidez. 63 dólares. É muito rápido. Você tem que colocar na mente de vocês, vocês têm que colocar na cabeça de vocês, que cada candle é um candle. Cada candle tem seu profit. Se 1 minuto está mostrando isso aqui, vai surfando com 1 minuto. Vai vendo 1 minuto nessas questões de habilidades antecipatórias. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parada aqui que rodou hoje, BTC USDT.
ponto P. Binance. Hoje, sábado, meia-noite, até 6 da manhã. De 6 da manhã. Olha cá. Se eu não tenho uma inversão de fluxo aqui. O preço volta, interage nele aqui. Faz o quê? Cai. Cai. Olha só como eu tenho uma inversão de fluxo aqui. Duas inversões de fluxo só. Já no começo do dia. Ah, David, eu vi essa inversão aqui, eu fiz a compra. Eu vi essa inversão de fluxo aqui, ó. Movimentos antecipatórios. Eu fiz a compra. Tá, tudo bem. O preço jogou para cima, começou a fechar abaixo de mínimas. Aqui, ó. Aqui ele vai fechar abaixo dessa mínima desse candle aqui, ó. Fazendo com que essa vela vermelha se torne um bloco de ordem de baixa. Tá? Fazendo com que essa vela vermelha se torne um bloco de ordem de baixa. Aqui, o scalper não está vendo mais bem uma compra. Quando o preço faz isso, o scalper não está vendo bem uma compra aqui. Ele já está olhando com outros olhos. Eu estou olhando com venda. Você vai lá, joga, volta para um. Para esse bloco. Tá? Volta para esse bloco. Aqui. Judas Swing informa-se que destrói. Abriu, caiu, foi, voltou caindo. O que a gente pensa? Uma venda bacana. Aí o preço, ó, depois daqui, olha o que o preço faz. Só vai abaixo da mínima dos candles. Primeiro momento que o preço vai acima da máxima dos candles, aqui, ó. Primeiro momento que o preço vai acima da máxima dos candles. Bem aqui. Depois ele volta interagindo aonde? Nele. O que é que o mercado ele faz depois disso? Joga o preço para lá. Joga o preço para lá. Segunda zona. Aqui, ó. Mesmo sendo chato. Meio-dia. Daqui até aqui. Inversão de fluxo ocorreu aqui. Depois ocorreu uma outra inversão de fluxo aqui. Olha, duas inversões de fluxos logo na abertura de 6 a meio-dia. Caiu, inverteu o fluxo, voltou, interagiu, espancou para cima. Inverteu o fluxo, voltou para interagir, começou a cair. Começou a cair. É claro que no meio do caminho ele vai dar diversos sinais. Você precisa estar atento a isso. Você precisa estar atento a isso. Tá? Você precisa estar muito atento a isso. Ele vai dar diversos sinais. Mas o importante é lembrar quando. Por isso começou a cair aqui. Começou a cair. Subiu, quebrando máximas. Quando é que eu vou querer começar a comprar aqui? Quando o preço inverteu o fluxo. Pô, mas esse tempo de 1 minuto aqui não está com nada. Ele não está com nada. A gente tem que dar um tempo para o preço fazer o quê? Para o preço reagir. O preço cai, aí faz o quê? Todo esse movimento de retração aqui, como eu ensinei para vocês de manhã, ó, é um movimento que a gente vai estar prestando atenção. Todo esse movimento de retração que o preço faz, ó, é um movimento que a gente vai estar prestando atenção. Ah, vai estar prestando atenção. Quando é que o preço fecha acima de um movimento de retração, David? Aqui ele já fecha. Aqui ele já fecha. Aqui ele já fecha. Tá? Olha aí. Movimentos. Olha a parte da tarde. De meio-dia até às 6 da noite. Já rolando aqui. Open Lower é um tradicional candle autista. Open Lower é um tradicional candle autista. Se ele abriu, caiu. Começou a quebrar swing high. Aqui eu estou juntando um monte de visão, tá, pessoal? Começou a quebrar swing high. Tá caindo. Eu vou comprar só porque ele tá caindo, pessoal? Não. Porque tocou nesse bloco de ordem aqui, que foi a primeira inversão, tal, coisa e outra. Não. Jamais. Never, nunca. Eu nunca falei isso aqui para vocês. O que vocês têm que fazer é, quando ele vem para esse bloco de ordem, vocês aguardam o quê? A inversão do fluxo de ordem aqui. Porque se ele inverter aqui, ele pode vir buscar esse topo aqui ou esses topos aqui. Ele inverte? Inverte. O preço volta para tocar, milimétrico ali na estopa e faz o quê?
começa a galgar patamares mais altos. Galgar patamares mais altos mesmo. Seja Forex, seja índice, seja criptomoeda, funciona. Gráfico de pipoca, funciona. Tá? Prestem atenção nas seguintes horas do dia. 3 às 4 da manhã, 9h30 a meio-dia e 3 às 4 da tarde. Preste atenção nessas seguintes horas. MNQ 1. AltG. Não vamos pegar o PO, vamos pegar quinta-feira. 3 da manhã. 3 da manhã. Mas tá feio, né? Que foi as prévias do PO ao dia. Tá feio, que aqui geralmente é Silver Bullet. Não seria um dia tão bom assim, tão bom. Vamos ver de 9h30 às 10. A meio-dia, melhor dizendo. Olha como você já consegue ter uma visão mais rebuscada daqui, pessoal. Inversão de fluxo lá em cima, ó. Isso vai, volta, cai. Expande abaixo dessa retração aqui. O preço volta para interagir nessa retração. Eu vou vender só porque eu estou nessa retração? Não, eu vou esperar inverter o fluxo. Inverter o fluxo. Tá bacana para uma venda nele. Stop nele. Alvos mais abaixo. 1,5, 1,2. Às vezes vai dar 1 para 3. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Caiu, enrolou, aqui você fica meio, tal. Só que você tem que confiar na habilidade antecipatória. Quando ele vem aqui é o famoso sorteio de liquidez. Aqui existe liquidez abaixo. Sell side liquidity. Quando ele consome essa liquidez aqui e começa a fazer o quê? Fechar acima de retrações como essa daqui, ó. Retraiu para baixo, expandiu. Essa região aqui é uma região de bloco. Essa região aqui, ó, que foi uma região de retração, tá? De retração antes da baixa. Esse primeira velinha aqui, ó, quando ela é invertida, aqui, ela fica sendo uma região de quê? De bloco de ordem. Você pode estar procurando uma compra quando ele toca aqui, ó. Mas você vai comprar só porque ele tocou? Não, você espera a inversão do fluxo. Quando é que ele inverte o fluxo? Fecha acima da primeira máxima de um candle. Fechou acima da primeira máxima do candle, aquele candle fica sendo uma possível região de entrada. Stop técnico, abaixo do bloco anterior. Alvos, mais acima. Onde é que tem liquidez? Liquidez tem aqui, ó. Chegou, executa, cai fora. Cai fora. Aí o mercado vai. Repara, toda essa subida aqui, quando o mercado ele retrai para baixa, a gente vai marcar. Ó. Depois dessa entrada aqui, retraiu para baixa, marcou. Retraiu para baixo aqui. Aqui daqui. Marcou. Ele retrai para baixo, expande e não segura o preço. Ele quebra. Isso aqui fica sendo o quê? Um break block. Olha quem volta no preço. Aqui, e joga o preço para onde? Lá para baixo. Lá para baixo. Tá, pessoal? Então, movimentos antecipatórios de respeito a isso. É você começar a confiar. Começar a ver as coisas acontecendo. Começar a esperar a confirmação e já cair para dentro. Essa aula que o Michael dá é mais uma aula de revisão. Tá? Onde ele mostra esse conceito de confiar no que ele vem ensinando para os alunos e os alunos ter mais aquela revisão. No começo é você achar que você está comprando com o preço caindo e você vender com o preço subindo. Mas não é sobre isso, é sobre você esperar a confirmação, como eu mostrei para vocês aqui, a inversão do fluxo. Esperar um bloco de ordem contrário, esperar um movimento contrário bacana acontecer. Então, vocês pegarem a movimentação, tá? Vocês pegarem a movimentação. 3 horas da tarde aqui, ó. 3 às 4 da tarde, 3 às 4 da manhã, geralmente vai ser um movimento, cara, supimpa. Que você consegue resolver sua vida ali. E de 9 ou de 10 às 11 da manhã, você também consegue resolver sua vida, que é a outra Silver Bullet, né? De 10 às 11. Aqui, mais ou menos. Às 11, aqui mais ou menos. Que é onde o preço ele tende a consumir um ponto de liquidez e ser jogado para o outro ponto de liquidez. Tá?
Olha aqui, 3 às 4 da manhã. Isso aqui dá demais para resolver sua vida. Dá demais. Open, lower, high, começou a inverter o fluxo, o preço vai e é jogado para onde? Para baixo. Tá, pessoal? Então, a aula de hoje é basicamente sobre essa questão mais de movimentos antecipatórios, quando você começa a ter esse feeling maior e entender que você vem de um patamar mais alto, vem caindo, até chegar a times menores e entender que o que funciona no mensal vai funcionar no diário, vai funcionar no semanal, vai funcionar em times menores e assim sucessivamente. E quando você cai em um intraday, você tem que prestar atenção. Se você está fazendo uma leitura única e exclusivamente de um time de 1 minuto, você é scalper. E se você é scalper, você toma decisões muito rápidas. É comprou ali, vendeu aqui, comprou ali, vendeu aqui, comprou ali. Nunca você vai olhar com os olhos de um day trade. Scalper, compra aqui, vende ali, compra aqui, vende ali. Se você passa de um trade mais de 30 minutos, você passa um trade mais de 40, uma hora, você já está sendo day trade. Se você já está sendo day trade, sua abordagem não pode ser em 1 minuto. Sua abordagem não pode ser num minuto. Você tem que buscar entradas em times de 15, você tem que buscar entrada em times de H1, em ranges maiores, para então você poder se posicionar. Tá? Para você poder se posicionar. Mas se você é um scalper, se você quer se aventurar assim como eu, debandei um pouquinho de tempo para pegar toda essa parada, é dessa forma que faz. Tá? É dessa forma que faz. Bate aqui, vende ali, compra aqui, e assim você vai levando. Por que você consegue fazer tanto isso, David? Porque eu treinei tanto meus olhos em times maiores que eu consegui entender em um certo e belo dia de que tudo que acontece em times maiores acontece em times menores. E tudo que eu faço em times maiores, eu executo em times menores com uma precisão absurda. Como assim, David? Eu não tenho ganância de querer ganhar 50 para 1, eu não tenho ganância de querer ganhar 15 para 1, eu não tenho ganância de querer ganhar 1000 para 1. Minha ganância é 5 para 1, 3 para 1. Quando o mercado está dando 2 para 1, tudo bem, é dinheiro, eu vou lá e pego. 2 para 1, tá bacana. 2 para 1 é meu, tá no bolso. Não vou devolver para tu não, mercado. 2 para 1 é meu. Pode ficar tranquilo. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Uma aula mais de revisão. Esse mês 3 é um mês mais de revisão, que o Michael vai passando, vai trazendo mais umas ideias. A partir do mês 4, a gente vai começar a tratar sobre os blocos de ordens e sobre outras visões bem interessante, que eu trouxe uma introdução para vocês já lá no início da Masterclass, quem é um pouco mais avançado, quem é novato está tendo essas aulas agora, tá? Mas que a partir do próximo mês vocês já vão conseguir ver questões avançadas sobre blocos, questões avançadas sobre Fair Value Gaps, questões avançadas sobre N outros assuntos, tá? Vocês reparam que eu já estou começando a aumentar um pouquinho aqui o nível, tá? Essa semana a gente começa os campos de batalha, eu ainda estou na dúvida se vai ser na quarta ou se vai ser na terça, mas eu vou falar para vocês na segunda, se vai ser na quarta ou na terça, pela parte da tarde. A gente vai pegar uma única horinha, a gente vai pegar das 3 às 4 da tarde, tá? Horário de Brasília, que no caso vai ser 5 da tarde aqui no Brasil. 3 às 4 da tarde, horário de Nova York. 5 às 6, horário de Brasília. Tá? 5 às 6, horário de Brasília, que é 3 às 4, horário de Nova York. A gente vai pegar essa horinha, essa semana. Na próxima semana a gente pega uma horinha pela que zona de Londres, se der, se meu sono não estiver muito pesado, eu não sou de madrugada. Tá? Eu gosto muito de Ásia, gosto muito de New York, a partir do finalzinho da AM, e essa questão de New York PM, para mim, é bacana, tá, pessoal? E é isso aí. Marcha, pau na máquina, vamos estudar, vamos papirar, vamos abrir o gráfico, vamos fazer mapeamento, e é o que é, beleza? Qualquer dúvida, só mandar para mim, lá no grupo, manda lá, discorre sua dúvida, me marca, se eu não puder responder de imediato, assim que eu puder, eu vou responder, beleza? Mas, sobre a aula, movimentos antecipatórios ou habilidades antecipatórias é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar agora. É uma dúvida bem rápida, David. Eu trabalho no horário da manhã, né? E aí eu vi você falando sobre a questão dos melhores horários. Eu queria que tu pudesse repetir, né? Quais são os melhores horários para se operar pegando tarde e noite. Boa. Quem é que falou mesmo? É o Lucas. É o Lucas.
Tudo bem. Então, nós temos diversos horários. A primeira questão é o quê? Você definir o seu horário. Você falou que trabalha em que momento aí, Lucas? De manhã, é meio período. De manhã, meio período. Tudo bem. Isso. Geralmente você fica livre que horário? A partir de 2 horas, eu tô completamente livre já. Tá, a partir de 2 horas você está completamente livre. 2 horas, lá em Nova York, é meio-dia. Ou seja, eles estão entrando em recesso para almoço. Então você tem toda aquela zona da tarde para trabalhar. Aqui o zona da tarde, você vai prestar atenção de 2 às 3, de 3 às 4 da tarde. Tá? 2 às 3, 3 às 4. Poder ver, eu ainda não tenho dados ao vivo do mercado. O que é que eu faço? Você abre o TradeView, coloca na I100, que basicamente você vai ver a mesma coisa. Tá? Você abre o TradeView aqui, joga na I100, forex.com, aí você vem aqui Alt G, já coloca aqui 14 horas, a partir daqui, ó, 14 às 15, 15 às 16. Essa janela horária aqui, que dá para você se resolver, tá? Dá para você se resolver. Mas se você também tem a noite, quer dar uma olhada na noite, 20 horas, a partir daqui, ó. Noite sempre a partir das 20. Falo, pelo que eu tenho visto, que de 20, 21 às 22, a 22 e até meia-noite ali, mais ou menos, são movimentos bacanas. Mas essa janela de preço de 21 a 22, geralmente ele tem um movimento bacana, tá? Para quem é scalper, falando para quem é scalper, tá? Geralmente tem um movimento bacana, você consegue se resolver nessa alça aqui, nessa alça do tempo. Mas se você é à noite, você é noturno, tá? Você tem tempo à noite, você pega de meia-noite, de 8 da noite até meia-noite. Olha como esse mercado ele anda bacana também, tá? Índices também andam bacana pela parte da noite, tá? Dá para você fazer operações aqui em modelo scalper, tá? Em modelo scalper. Se você é de madrugada, você é da madrugada, a partir das 2 da manhã ali, 1h30 da manhã, tá rolando, mais 2 da manhã já é suficiente. 2 às 5, que é a questão da kill zone, né? Dentro dessa kill zone, geralmente, a partir das 3 começa um movimento muito melhor. Tá? Muito melhor. Aqui, ó. A partir das 3 da manhã. 3 às 4, e 3 às 5 ali, fica um horário muito bacana para você operar. Você tem tempo aqui pela parte hábil do dia, a partir das 7 da manhã. Só que de 7 até as 9h30, o mercado tende a ficar muito letárgico. Tá? Salvo esse dia aqui que teve o paywall, ele vai andando devagarinho, mas vai andando devagarinho, mas vai andando. Se você é pela parte da manhã, você fica ali pela parte das 9h30, esperando a abertura da sessão, de 9h30. Então, você pega de 9h30 até meio-dia. Salvos são os dias que 9h30 não entregou um direcional. Salvos são os dias. E depois, à tarde, você pega ali de 2 às 3. De 2 às 3. Às 3. E de 3 às 4. Você consegue encaixar uma coisa bacana aqui. Parada bacana. Então, os horários são esses. Noite, 8. Mas a partir das 9, os índices começam a andar melhor. Os índices americanos. Tá? Forex, a partir das 8, tá bacana. Madrugada, 3 horas da manhã, o mercado já fica muito melhor. Tá? A verdade é essa. 3 horas da manhã, o mercado já fica muito melhor. Não precisa estar de 2 da manhã na frente do mercado. Lembrando que nós estamos em horário de verão, somos 2 horas atrasados quanto ao horário deles lá. Então, 2 horas da manhã deles é 4 horas da manhã nossa. Tá? Então, de 3 horas da manhã dele é 5 horas da manhã nossa. Então, 3 horas da manhã dele já começa ali o mercado na zona de Londres ficar mais bacana. Pela parte da manhã, 9h30 da manhã até meio-dia. Pela parte da tarde, 2 da tarde até as 4 da tarde. Tá? Mais alguém alguma dúvida? Show. Então, é isso, pessoal. É vocês pegarem. Tá, já vou ler aqui. É vocês pegarem
é vocês pegarem a questão de um setup. Fair Value Gap, bloco de ordem ou piscina de liquidez. Tá? Fair Value Gap, bloco de ordem ou piscina de liquidez. Dentro dessas 3 questões, você vai treinar ela para ver ela acontecendo no mensal, para ver ela acontecendo no semanal, para ver ela acontecendo no diário, para ver ela acontecendo no H4, para ver ela acontecendo no H1, para ver ela acontecendo no M15, M5, M1, até vocês chegarem nos segundos. Lembram lá do exemplo que eu citei para vocês? Antes de vocês chegarem na Fórmula 1, para carro a 300 por hora, tá, vou passar. Antes de vocês chegarem na Fórmula 1 para andarem no carro 300 por hora, vocês têm que passar pelo Carter, vocês têm que passar pelo Fórmula 3, vocês têm que passar pela Fórmula 2, então chegar na Fórmula 1. E a forma de fazer isso é chegar até patamares mais baixos. Vamos lá, mais um exemplozinho. Tá? O que eu poderia fazer aqui para vocês? Vamos usar um exemplo que, por um longo período de tempo não, baixo período de tempo, porque eu acho que eles já entraram em desuso, entre aspas, por complicar tanto a questão dessa parada que o Michael simplificou. Tá? Quarto, do Dale. O quarto do Dale, certo? O quarto do Dale, ele fala que o mercado ele tende a se dividir assim, em 3 questões, em 3 regiões, tal. Só que, se vocês prestarem atenção, o Michael já fala sobre isso desde a mentoria paga dele, que foi em 17. Dale apareceu recentemente, e assim sucessivamente. Só explicando e mostrando para vocês que não é algo novo, é algo que já existia. Tá? Se vocês pegam isso e destrincham do máximo, vocês conseguem ver um Quartley dentro de uma Q-Zone, vocês conseguem ver um Quartley dentro de uma questão de bloco de manhã, bloco da tarde, bloco da noite e bloco da madrugada. Vocês conseguem ver esses 4 blocos. Sempre dividindo em 6. Meia-noite às 6 da manhã, 6 às 12, 12 às 6, 6 à meia-noite. Sempre dividindo em blocos de 6. Quando vocês começam a olhar para dentro desses blocos de tempo, vocês conseguem ver o quê? Vocês conseguem ver a formação de um Power of Three. Dentro da formação desse Power of Three, o que é que o Quartley ele omitiu do que o Michael ensinou? O que é que o Quartley, o Dale, omitiu do que ele ensinou? O Dale, ele fala que o Q1 tende a acumular, Q2 tende a manipular, Q3 tende a distribuir e Q4 tende a reverter ou continuar. AMD, X. Ou X AMD. Certo? Só que, tudo bem, funciona e funciona muito bem. Meus parabéns para o Dale, parabéns por tudo que ele conseguiu observar, que encaixa assim. Só que o Michael já explicou de forma muito simples essa questão dos Quartles. É uma reprecificação do algoritmo, tá? É uma reprecificação do algoritmo. Isso vai acontecer sempre, quer seja em níveis mensais, níveis semanais, níveis diários, níveis anuais, tá? E níveis diários. Quando você faz isso, Andrew, você consegue observar isso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui minha fibra. Ó. Aqui. Deixa eu só o quadro. Vamos pegar aqui o dia. E segunda-feira. Meia-noite não, eu quero 0 horas. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo aqui, essa divisão? Meia-noite até 1. Na verdade, até 1h30, que é 6 dividido por 4. Então, aqui eu tenho 6 horas. Eu sei que aqui tende a acumular, como o Dale fala, aqui tende a manipular, aqui tende a distribuir, aqui tende a reverter ou continuar. Tende a fazer isso. Só que quando você vai olhar o Michael ensinando, por exemplo, tá? Habilidades antecipatórias. O Michael ensina em níveis mensais. Ele divide janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele divide em 4. E ele mostra que a cada quartley desse, a cada período trimestral desse, porque quartley shift é o nome da teoria, quartley shift.
Quarterly Shift diz mudança trimestral, certo? Se você olha isso em um patamar mensal, se você olha isso em patamar diário, tal aula que a gente vai chegar, já estou antecipando aqui um pouquinho, mas só para vocês ficarem fixados. Quando vocês caem aqui em um gráfico de 1 minuto, isso aqui, ó, eu posso levar em consideração como sendo 1 ano para vocês. Porque se eu tiro isso daqui de trás, e não tem nada agora, se eu pergunto para vocês, quanto tempo vale cada candle desse aqui, vocês não vão saber me responder. E se eu disser para vocês que cada candle desse aqui vale 1 dia, vai ser 1 dia. Tá? Vai ser 1 dia. Se a gente não tem como conferir quanto tempo vale cada período desse aqui, vocês vão acreditar que cada período desse aqui é 1 dia. Logo, se cada período desse aqui vale como sendo 1 dia, e eu utilizo em um diário, eu posso utilizar em 1 minuto, de meia-noite às 6. Eu sei que cada vez que o preço romper essa linha aqui, o algoritmo vai fazer um ajuste. Eu sei que cada vez que o candle romper essa linha aqui, o algoritmo vai fazer um ajuste. Eu sei que cada vez que o candle romper essa linha aqui, o algoritmo vai fazer um ajuste. Eu sei que cada vez que o candle romper essa linha aqui, o algoritmo vai fazer um ajuste. E que ajuste é esse? É um MSS com uma volta em patamar e então entrada. Certo? Certo. É uma quebra de swing high, formação de swing low. Uma quebra de swing low, uma formação de swing high. Primeiro quarto ele está aqui, que é o primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre, de janeiro a março. Tal. O preço abriu aqui, ó. Não aconteceu nada ainda. Não aconteceu nada. Não quebrou swing high, não quebrou nada. Primeira quebra de movimento que ele tem aqui, ó. Aí o Michael nos ensina a buscar liquidez até aqui. Certo? Primeira quebra. Tá aqui. O Michael nos ensina a buscar liquidez até aqui. Só que se eu dividir esse primeiro quarterly em outro quarterly, vai me surgir novos pontos. Como, por exemplo, aqui. Não vai sair perfeito, mas vocês estão entendendo. Quando ele romper isso daqui, ó, vai acabar o primeiro quarterly do primeiro quarterly da manhã, da madrugada. Primeiro quarterly do primeiro quarterly do dia. Tá? E quando começar isso aqui, vai começar o quê? Vai começar um novo quarterly. Quando esse novo quarterly aqui do primeiro quarterly começar, ele vai fazer algo. É a habilidade de eu conseguir ver as coisas de uma forma antecipada. Que é o quê? É quebra de MSS. É quebra de swing high. Quebrou o swing high? Qual é o próximo ponto que o Michael nos recomenda estar buscando liquidez? Até isso aqui, ó. Próximo quarto ele está aqui. Primeira coisa que ele faz, ele quebra para cima, depois quebra para baixo. Aqui e quebra para baixo aqui. Você poderia ter tomado um stop aqui por ele ter quebrado para cima, ter tomado um stop aqui, mas daria para reentrar aqui, ó. Para buscar liquidez aonde, David? Aqui, ó. Aqui. Próximo quarto está aqui. Tá? Próximo quarto está aqui. O que é que ele faz? Ele quebra um swing low lá de trás e volta nele para bater, para dar continuidade. É meio como se fosse uma continuidade desse. Mas o que é que diz respeito a habilidades antecipatórias? Eu estou já avançando um pouquinho mais, mostrando um pouquinho da teoria dos quartos ainda, que a gente vai ter aula aprofundada sobre isso, tá? Com tudo que o Michael fala sobre, mas isso aqui é uma base, já para vocês poderem dar uma olhada. É que o quê? A habilidade antecipatória é você entender que tudo que funciona em macros tempos vai funcionar em micros tempos. É você confiar na sua visão. Ó, aqui está o primeiro quarto, do primeiro quarto. Vai vir o segundo quarto aqui, ó, que é o quarto grande, né? Aqui ele abriu, ó. Aqui ele abriu. O que é que ele fez aqui? Até agora? Nada. Primeira movimentação que ele faz é o quê? É quebrar swing high. Ele reprecificou depois da abertura do quarto. O que é que ele vai fazer? Ele vai quebrar um swing high, vai formar um swing low, ou vai possibilitar regiões de entrada e vai buscar o quê? Vai buscar próximo nível de liquidez. Qual é o próximo nível de liquidez? É esse quarto lay aqui, ó. É a máxima desse quarto lay aqui. Olha quem é que vai lá. Nitidamente. Preço. O que é que ele vai fazer quando passar esse quarto lay aqui, David? Vai fazer a mesma coisa. Ele vai quebrar, vai fazer mudanças. Ó, ele quebra aqui. Até agora ele não faz nenhuma mudança,
faz nenhuma mudança dentro desse quarto, ele faz uma mudança dentro desse quarto, é aonde aqui? Ele faz uma quebra de swing low aqui, onde o Michael ensina nitidamente que ele está mostrando em um patamar diário. Ele está mostrando em um patamar diário onde você cai para níveis. Ou seja, a liquidez dessa entrada aqui estaria mais ou menos aqui ou abaixo dos corpos dessa vela aqui. Depois ele faz o quê? Aqui seria uma entrada, a saída seria por aqui, ó, rápido, scalper, rápido. Depois ele faz o quê? Ele quebra aqui, ó, inverte aqui. Essa inversão aqui nos mostra para buscar liquidez aonde? Aqui, ó. Olha como o preço vai, depois de capturar essa liquidez aqui, o preço joga o preço para onde? Lá para baixo. Lá para baixo. Só que essa leitura aqui é uma leitura que o Michael ensina a fazer no diário. Porém, a habilidade antecipatória me ensina e me diz que se essa parada funciona no diário, ela vai funcionar em times menores. Se essa parada funciona em times menores, ela vai funcionar em segundos. Se essa parada funcionar em segundos, ela vai funcionar em tudo. Olha esse último quarto ali aqui. Passou, reprecificou, primeira mudança, fui para cá, aqui, entrada, vai buscar liquidez aonde? Buscar liquidez abaixo de regiões. Quais regiões? Olha lá. Primeiro quarto ali da manhã lá, ó. Segundo quarto ali, para falar a verdade. Ah, bateu, foi embora. Próximo quarto ali começa às 6. De 6 a meio-dia. Se você dividir esse quarto ali aqui de 6 a meio-dia, você vai ter subquartos. Certo? Você vai ter subquartos aqui. 6 aqui. Você vai ter subquartos. Aqui, ele quebra ou... Isso aqui é em níveis diários, tá, pessoal? Níveis diários. Eu sei que se eu entrei no nível diário aqui, até esse fundo aqui, isso aqui são 3 dias lindos de venda. Porém, se o preço chegou aqui e já começou a inverter, opa, bacana, no problem. Eu sei que o patamar agora está para buscar liquidez aonde? Em níveis mais altos. Onde vai ter um nível mais alto nos próximos quartos? No quarto ali passado, eu tenho um swing high aqui, a máxima desse quarto. O preço volta, interage e faz o quê? Vai embora. Só que isso é patamar para você definir visões em gráficos diários, para você conseguir fazer aqui, fazer ali, conseguir entrar, ir embora. Tá? Ir embora. Porém, entretanto, todavia, contudo, a antecipação de movimentos, ou como é mesmo o nome, que eu já troquei tudo aqui, desenvolvimento de habilidades antecipatórias. Essa habilidade antecipatória, você já consegue confiar no que o Michael te ensina, porque aquilo está internalizado. Você viu tanto aquilo, que você continua, vai embora. Você sabe que aconteceu assim, você faz assim, se aconteceu assim, faz assado, se aconteceu assim, faz assado, se aconteceu assim, faz assado, tá? Habilidades antecipatórias diz respeito a isso. Beleza, Wendel? Mais alguém, alguma dúvida? Não, tranquilo. Show de bola. Tamo junto, pessoal. Valeu, só o começo. Aula devidamente gravada da manhã, devidamente gravada da parte da tarde. Eu creio que eu não vou conseguir postar hoje, tá? Mas amanhã eu já posto, porque a internet daqui hoje está muito ruim. Mas amanhã eu creio que eu já posto o primeiro horário assim que eu chegar em casa, tá? Acho que pela parte da tarde eu já posto ela, beleza? Tamo junto, só o começo. Segunda-feira eu trago atualizações para vocês. E que horas vai ser o nosso campo de batalha. Na terça ou quarta, na segunda eu já trago, no máximo na parte da noite, eu já aviso para vocês lá no grupo. Tranquilo? Bom final de semana para vocês, bom descanso para vocês. É isso aí, revisem, vão para os gráficos, vão para os estudos. E lembre-se sempre, tamo junto, é só o começo. Valeu, forte abraço. Parar a gravação.